Aleluia. Querida igreja, boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de todos vocês. Olha, nós glorificamos o nome do Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de podermos cultuar, glorificar o nome dEle. Isso é muito bom. Isso é algo assim que alegra o nosso coração. Nós precisamos e também alegra o coração do Senhor. A vocês que estão aqui presentes conosco, a vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais, que sejam bem-vindos e que a mesma bênção do Senhor que está aqui chegue também a vida de vocês, aonde vocês estiverem, em nome de Jesus. Queridos, hoje, daqui a pouco nós estaremos orando pelas mães, glória a Deus. E hoje nós comemoramos o Dia das Mães. E existe um texto da palavra do Senhor que diz assim: hoje, de todo jeito, a palavra do Senhor vai falar aos nossos corações. Não é só para as mães, não é só para os pais, não é só para os filhos, mas é para todos nós. Mas principalmente nós amamos as nossas mães. E existe um texto que diz assim: o seu valor excede aos nobres rubis. Suas orações são mais valiosas que diamantes. Esta é uma adaptação do capítulo 31 de Provérbios, versículo 10, que diz assim, aí a palavra do Senhor diz dessa forma: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Com esta frase nós homenageamos, com este verso, nós homenageamos todas as mães e também as futuras mães neste dia. E homenageamos as mães. Eu falei para uma mãe ali fora, agora antes de entrar, que o Dia das Mães não é só hoje. Não pode ser só um dia, muito menos uma semana, mas o Dia das Mães são todos os dias. Amém? E nós abençoamos as mães. E nesse Dia das Mães, nessa oportunidade que o Senhor nos dá, eu quero deixar uma palavra, como eu disse, não só para as mães, mas principalmente também para os filhos. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acessasse onde você está, o livro de Provérbios. Capítulo 23, versículo 22, que diz assim: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Hoje é o dia que comemoramos o Dia das Mães, e nós queremos homenagear essas mestras do bem, queremos falar do seu papel, do seu valor como educadoras, como rainha do lar, como colunas espirituais em suas famílias, como fontes inspiradoras para a conduta de muitos filhos. Ou seja, 99% dos filhos, eles se espelham, eles recebem de suas mães. E é claro que existem mães que são omissas, mães insensatas, mães sem amor natural, que conduzem seus filhos ao erro. Mas o nosso foco, entretanto, é ressaltar o papel da mãe cristã. Mãe que é exemplo para os seus filhos, que ora, que educa com firmeza, com doçura, transmitindo-lhes a palavra de Deus. São vários exemplos de mães que nós temos ao longo da história. E também são vários exemplos de mães que nós temos dentro do contexto bíblico que trazem para nós exemplos fantásticos. E poderíamos enumerar, assim, no mínimo umas 10 mães
que deixaram o seu exemplo na palavra do Senhor. Mas hoje eu quero destacar apenas 3 mães que deixaram um legado, que deixaram um ensinamento tremendo na vida dos seus filhos, na sociedade, nas famílias, e deixaram também um exemplo, um ensinamento para nós no nosso tempo. A primeira mãe que eu quero compartilhar com vocês é Joquebede. Todos nós conhecemos essas mães que nós vamos de Israel no Egito era algo implacável, e a chance de escapar dessa tragédia era impossível. E Moisés, filho de Joquebede, ele deveria ser lançado, ou seja, aos crocodilos, ou então passado ao fio da espada. Aí entra a mãe Joquebede, e ela não desistiu do seu filho. Ela montou um plano para salvar a vida do seu filho. E normalmente ela foi além do comum, porque as mães são assim. Elas vão além daquilo que se espera naturalmente. Para salvar seus filhos, elas vão além do imaginável. Elas vão além dos limites próprios delas. E Deus honrou essa atitude, esse gesto de Joquebede, e salvou o seu filho. E por providência divina, Moisés foi do palácio de Faraó para os braços da sua mãe Joquebede. Quando o cenário parecia ser todo perdido, havia um Deus no trono que trouxe a harmonia naquela família. E Joquebede, ela deu tudo de si para transmitir valores na vida de Moisés. E mais tarde, Moisés, esses valores que ele recebeu, essas verdades que ele recebeu, governaram a vida de Moisés. E foi o ensino, o aprendizado que ele recebeu da sua mãe, que levou Moisés a rejeitar as glórias do Egito por causa do Senhor. Eu sei que aqui temos filhos, pais, mães, futuras mães, jovens, um número de pessoas que estão nos assistindo também. E quando eu falo essa palavra com muito amor, devido ao valor que as mães têm no contexto da família e principalmente da família e também na sociedade. Nós precisamos de mães que investam tempo na vida espiritual dos seus filhos. Mães que buscam a salvação de seus filhos mais do que o sucesso deles. Nós vivemos num contexto no qual, se uma mãe contar assim, olha, eu pus o meu filho na faculdade, na UFMG, uhul! Né? E se uma mãe testemunhar assim, olha, conduzi meus filhos no caminho do Senhor, no altar do Senhor, entreguei meus filhos, consagrei meu filho ao Senhor, e meu filho hoje é um pastor. O meu filho hoje é um evangelista. O meu filho hoje é um conquistador de vidas para o reino de Deus. E daí? Valores invertidos. E hoje nós vamos ver o porquê que isso é sério. É muito importante você apontar a salvação para o seu filho do que conquistas materiais para ele. Precisamos de mãe que dê o melhor do seu tempo para educar os seus filhos na verdade da Bíblia. Verdades que vão ajudar a esses filhos a tomarem as decisões ao longo da vida deles. Isso é muito sério. A segunda mãe que deixou um exemplo foi Ana. Ana, um exemplo de mãe que ousou consagrar o seu filho a Deus. E nós conhecemos a história de Ana. Ana era estéril, e ser estéril naquela época, gente, era uma das piores coisas para as mulheres. Algo muito doloroso, muito difícil.
E Ana teve que enfrentar a zombaria da sua rival, porque naquela época ela tinha uma rival, uma mulher que tinha filhos assim. Ela teve que enfrentar a incredulidade do seu marido, ela teve que enfrentar a censura do sacerdote, ou seja, o pastor daquela época, em vez de ajudar, era o cara que julgava. Mas Ana, com tudo isso, ela não desistiu. E esses dias nós temos falado muito, nas quintas, nos domingos, sobre ter ânimo e não desistir, porque nós vamos precisar precisar de ânimo, de confiança no Senhor, para enfrentar os dias que estão à nossa frente. Ana continuava orando, chorando diante de Deus, pedindo-lhe um filho. E houve um dia, porém, que Ana resolveu fazer um voto a Deus. E ela falou o seguinte: Deus, dá um filho que eu vou devolvê-lo ao Senhor todos os dias. Ele estará servindo ao Senhor ali, na tua casa, no teu templo, todos os dias da vida dele. E Deus gostou de ouvir essa proposta, Deus se agradou, e Deus ouviu o clamor de Ana, e ela deu à luz, ela concebeu e deu à luz a Moisés. A Samuel. Desce daí, Moisés, que não é nesse lugar não. Ela deu à luz a Samuel. E é como eu falei, que isso é muito importante, os valores espirituais que as mães incutem na cabeça dos seus filhos. Olha como isso é sério. Samuel foi o maior juiz da sua geração, o maior profeta da sua geração, e foi o maior sacerdote da sua geração. Mães que estão nos ouvindo, que estão aqui também, futuras mães, famílias que estão nos ouvindo, nos vendo, gente, talvez o posto mais alto que a nossa sociedade tem seja, sei lá, chanceler, embaixador, sei lá. Pensa no posto, na condecoração mais alta que esse mundo pode oferecer. Não passa nem perto de ser um juiz na direção do Senhor, um profeta ou um sacerdote. Precisamos de mães que ousem consagrar seus filhos ao Senhor. Mães que coloquem seus filhos no altar. Mães que consagram seus filhos para Deus. Mães que consagram seus filhos para que eles possam completar ou executar ou viver os propósitos de Deus para a vida de cada filho aqui. Mães que não desistem jamais pela salvação dos seus filhos. Quantas mães que a gente sabe que... Você já viram aquela cena? E ela está ficando cada vez mais dolorosa. Que são mães que vão nas penitenciárias. E por esses dias, aí, logo no início, a justiça proibiu que se visitasse. Mães que sofrem com seus filhos presos, detidos, delinquentes. Mães que choram 30, 20, 10 anos. Nós precisamos, e aí não é um papel só das mães, é da igreja, é meu, é seu, de incutir nas nossas crianças, em você mesmo. Talvez você tenha aí 50 anos e não considera tantos valores que a palavra de Deus, os valores do reino de Deus, precisam ser incutidos nos nossos corações. O terceiro exemplo de mãe é Eunice. Eunice era uma mãe que educou seu filho pelo exemplo e pelo ensino. Estava lendo uma literatura há um tempo, e um educador, ele disse a seguinte frase: nada penetra tão profundamente o espírito humano quanto o exemplo. Por isso que o cristianismo é algo que não morre, porque o cristianismo não são palavras. Ele é o quê? Exemplo. As outras religiões, eles falam, fazem, e não sei mais o que é. Mas quando você olha para a origem, cadê o exemplo? Não tem.
E Jesus Cristo é o exemplo vivo do cristianismo. E eu sempre digo isso aqui, que ele falou, o que ele pediu para você e eu fazermos, é porque nós podemos fazer. Porque ele fez e falou que nós podemos fazer. Isso é muito sério. O exemplo, ele fala mais alto do que as palavras. E lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo faz uma referência a essa mãe chamada Eunice, que era a mãe de Timóteo. Depois você lê lá, você vê o tanto de... O Paulo faz uma introdução no capítulo, no 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo faz toda uma introdução, toda aquela entrada, para falar da mãe de Timóteo. E sabe que é algo lindo que a gente encontra lá? Eunice transmitiu a seu filho as mesmas verdades aprendidas no seu lar, na sua casa. Nela habitava, aí achei lindo, quando Paulo fala assim, que nela, na mãe de Timóteo, habitava uma fé sem fingimento. Sabe o que é isso? Uma fé verdadeira. Era algo que ela não vivia uma fachada, ela não tinha fé hoje, amanhã não tinha. Era algo que estava ela estava nela, isso. Essa mesma fé, ela transmitiu para o seu filho Timóteo. Eunice era uma mãe comprometida com a palavra de Deus. Ela ensinou a Timóteo a palavra de Deus desde a sua infância. E essas palavras, quando a gente vai vendo o que Timóteo fez, como Deus usou Timóteo de uma maneira poderosa, essas palavras influenciaram a Timóteo a ter uma importante experiência de salvação. E mais tarde, às vezes a gente é tão imediatista, né? A gente vive na era do fast food. O trem bem não entrou no que você quer comer. Ou seja, nós queremos tudo rápido. E Deus tem tempo para todas as coisas. E diante de tudo aquilo que Timóteo foi passando, mais tarde, Timóteo se tornou discípulo do apóstolo Paulo e constituiu-se um dos maiores pastores da igreja cristã. Tudo por causa de uma mãe dedicada e fiel ao Senhor. Você, mãe, é desafiada a andar com Deus, a ensinar os seus filhos a palavra de Deus, a prepará-los para serem vasos de honra nas mãos de Deus. Preocupe em trazer os seus filhos para a luz, para o caminho do Senhor. Muitas vezes nós nos preocupamos mais com uma carreira acadêmica, em dar uma casa, em dar um carro, e isso não traz valores. Traz valores econômicos. Aqui eu finalizo as minhas palavras declarando que uma grande mãe não é aquela que é controladora. Uma grande mãe é aquela que ensina o filho a desfrutar de sua liberdade, vivendo de forma correta e equilibrada diante do Senhor. Uma boa mãe não é aquela que vive apenas apontando os erros do filho. Mas uma grande mãe é aquela que previne os erros e por meio dos bons conselhos ajuda os filhos. Uma boa mãe não é aquela que desiste facilmente de seus sonhos. Uma boa mãe é aquela que sempre estimula os seus filhos a começarem de novo. Uma grande mãe não procura o seu próprio brilho, mas trabalha para que seus filhos sejam grandes servos de Deus. Ser mãe é assumir de Deus o dom da criação, da doação e do amor incondicional. Quantas mães estão aqui? Coloque-se de pé as mães que estão aqui. Só as mães. Amém. Amém, amém, amém. Em nome da Igreja Batista Nova Jerusalém, nós parabenizamos todas as mães e desejamos que vocês possam ser canais de fato, canais de bênção, ou seja, da bênção de Deus na família de vocês e sobre os filhos de vocês, em nome de Jesus. Você continua em pé, e você que está sentado, estenda suas mãos em direção onde tiver uma mãe aí, e vamos orar.
Grande Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor ama as mães e o sentimento que nós temos, ó Pai, é que as mães parecem, ó Deus, parece que toca o coração do Senhor de uma maneira mais fácil, meu Pai. Ó Deus, as mães, ó Deus, são mulheres valorosas, e quando nós vimos, ó Deus, as declarações de amor que o Senhor traz sobre a vida das mulheres, sobre a vida das mães, ó Pai, isso nos traz, ó Deus, um sentimento que o Senhor, ó Pai, ama as mães, e isso é verdade, ó Deus. Nós queremos te pedir neste momento, ó Pai, que cada mãe, ó Pai, não só as que estão aqui presentes, mas as que estão nos assistindo, aquelas que vão nos assistir ainda, aquelas mães que não puderam estar aqui nesta noite, ó Pai, nós te pedimos que sobre a vida de todas as mães haja a graça do Senhor, a bênção do Senhor, ó Pai. Quantas mães, ó Pai, ao longo da vida derramam suas lágrimas, ó Pai, e ficam ali agarradas aos teus pés, às tuas vestes, ó Pai, e não largam do Senhor enquanto o Senhor não responder o clamor, as orações, ó Pai. Ó Deus, continua sendo Deus sustentador dos sonhos, dos projetos, das famílias de cada mãe aqui representada, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que elas possam ser a cada dia mais, ó Pai, abraçadas por Ti, que elas sintam, ó Deus, o cuidado, o alento, ó Pai, o que o Senhor esteja sendo, ó Deus, a referência, o sustento, o consolo de cada mãe, ó Pai, não só hoje, mas sempre, Senhor. Fortalece nossas mães, ó Pai. Encha-as, ó Pai, da Tua graça. Encha-as, ó Pai, dessa certeza que, mesmo que as coisas não estejam bem agora, elas vão caminhar, ó Pai, na bênção do Senhor, porque no tempo certo o Senhor vai fazer frutificar, ó Deus, o plano do Senhor, o sonho do Senhor, aquilo que o Senhor prometeu, ó Pai. As nossas mães, nenhuma das promessas do Senhor ficarão sem cumprir. Nós abençoamos as nossas mães com a bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós temos um bom número que nós podemos aplaudir. Pode se sentar, mães? Podemos aplaudir as nossas mães, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor é bom, Senhor é bom. Aleluia. Queridos, eu já mandei para alguns aí, mas agora eu queria a sua atenção. Quando eu vinha para cá, graças a Deus, minha filha Glendinha tem me ajudado muito e eu não vim dirigindo, então pude. Já mandei para vocês no WhatsApp de vocês, a partir das 0 horas de hoje, de hoje não, de amanhã, né? Segunda-feira. Nós estamos em 40 dias de oração, a começar de amanhã, dia 11, até o dia 21 de junho. Toda a igreja, sem exceção, até aqueles irmãos, por exemplo, de repente você toma um remédio controlado, nós não vamos fazer jejum de 3 dias direto não, tá? Muito menos, se você quiser, fica à vontade. Mas a nossa orientação é que você faça jejum de 0 horas até meio-dia. Se você quiser ir mais, vai, mas o mínimo seja isso. Se você toma um remédio controlado, faça pelo menos 1 hora de jejum. Eu tenho dito aqui, eu tenho conversado com outros pastores, outros líderes, e ninguém sabe o que vai acontecer. Eu também não sei. Nós sabemos que por trás desse tempo que nós estamos vivendo, acima de tudo nós sabemos que tem um Deus no trono. Mas por trás disso tem muitas outras coisas, interesses escusos, situações políticas, que agora não interessa a gente ficar falando sobre isso. O que interessa é que a igreja do Senhor vai fazer. Isso que interessa. Então nós, a partir de hoje, de amanhã, entramos num jejum de 40 dias, no qual você vai escolher, você vai fazer esse período até de 0 hora até as 12, e nós vamos jejuar, orar e nos consagrar. Essa consagração que eu queria que você atentasse para ela, porque jejuar você já sabe, orar você já sabe, consagrar também você já sabe. Mas nessa consagração, junto com o jejum, se eu perguntar para todos nós,
Quem gosta de comer alguma coisa aqui, em específico, todo mundo gosta. Você vai largar esse trem que você está comendo, por exemplo. Você gosta muito de sorvete? Esse vai ser o teu jejum nesses 40 dias, nessa consagração. Se você não consegue ficar sem redes sociais, esse vai ser o seu jejum. Se você é viciado, aí você precisa de duas coisas. Se você é viciado em televisão, em série, você vai aproveitar o jejum, vai ser liberto dessa praga. E depois você vai aproveitar e vai fazer o jejum disso. Você vai abrir mão disso durante 40 dias. Eu tenho certeza que ao final dos 40 dias, talvez você não vai querer voltar para isso mais. Porque uma coisa é certa, você não assiste novela, mas se você assiste série, a novela é brasileira e a série é um capeta brasileiro, e aí você recebe um capeta americano. Eu lembrei isso aqui agora e não parei para pensar, não. Porque é verdade, você só muda, você entendeu como é que é, né? A força maligna, a brechas que abre na sua vida e na sua casa é a mesma. Porque o demônio que atua aqui, entendeu, né? É força maligna e espiritual, é a mesma. Então, quem sabe, você vai abrir mão da sua rede social, do sorvete, da carne. Tem gente aqui que não fica 2 horas sem tomar café. O seu jejum do café, se consagre dessa maneira. Então, a partir das 0 horas daqui a pouco, né, de amanhã, então esteja jejuando. Outra coisa, eu vou passar para vocês, você vai orar, eu vou passar os motivos para vocês, nós já temos orado sobre isso. E aqui está dentro dessa consagração. Você vai orar 5 horas direto. Estou brincando. Você vai orar 5 minutos. O que é 5 minutos? Eu sei que para alguns é um desafio, né? Vamos orar 5 minutos? Ele já orou 30 segundos, já está olhando o relógio, achando que orou meia hora. Então, assim, você vai orar 5 minutos, agora é sério. Você vai orar 5 minutos de manhã, 5 minutos na hora do almoço, à tarde, aliás, e 5 minutos à noite. 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde e 5 minutos à noite. Você não tem noção o que isso... Se vocês entrarem nesse compromisso conosco, vocês não sabem o que o Senhor vai fazer em favor da sua vida, em favor dessa igreja, em favor desse bairro, em favor dessa nação, porque não é só nós, não somos só nós que estamos nessa empreitada. Então você já sabe, a partir da manhã, jejum, oração, consagração, separa alguma coisa que você gosta muito e corta isso durante os 40 dias. Você vai orar 5 minutos de manhã, 5 à tarde e 5 à noite. Deixa eu te contar um negócio. Quem aqui não tem o meu número de WhatsApp? O meu número, né? Por favor, pega com alguém para você receber essas informações, que assim, são 6 motivos específicos, e não vamos perder tempo aqui falando sobre isso, não. Mas assim, vou mandar para vocês. Se você não tiver, por favor, não tem problema, pega com alguém aí, algum irmão, e fala: você tem um número, pastor? Tem, está aqui. Então você recebe e eu vou passar para vocês todas essas informações. Hoje, vou começar hoje, amanhã eu passo o restante dessas informações. Do dia 11, agora, até o dia 21 de junho. Amém? Sabe por quê? Nós estamos vivendo dias, e engraçado que os pastores tiveram a mesma ideia, um número muito grande. E a gente está vivendo dias que nós precisamos de uma graça maior. Nós precisamos de um revestimento de discernimento e, ao mesmo tempo, de autoridade e poder. Nós precisamos. E não é só eu, não. A igreja do Senhor também precisa disso. Então, por isso, nós vamos entrar nesse período de oração, de jejum e de consagração ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Nós louvamos ao Senhor porque a quinta-feira que vem nós estamos aqui celebrando ao Senhor, e a Jéssica passou pela cirurgia e graças a Deus o milagre, o cuidado do Senhor foi algo assim tremendo sobre a vida dela. Mas sabe por que disso tudo? Porque você e eu estivemos orando por ela.
Então, se o Senhor é bom, e graças a Deus, agora nós estamos orando para que ela se recupere e volte. Ô, Val, não voltou para casa ainda não, né? É. Eita, aí, estou falando. Então, glória a Deus. Eita, aí, apresentar o Dia das Mães, hein? Aleluia. Então, continuamos orando para que o Senhor complete a boa obra na vida dela, e eu tenho certeza que Ele vai fazer. Nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá com a igreja do Senhor de estarmos aqui. Ó Deus, obrigado, Pai, por nossas mães, ó Deus. Quero mais uma vez agradecer ao Senhor por essas mulheres, ó Deus, pedindo ao Senhor que tua graça, que o teu cuidado seja sobre a vida de cada uma hoje, sempre, guardando, livrando-as, ó Pai. Ó Deus, enchendo o coração das nossas mães da alegria do Senhor, ó Pai. Deus, abençoe suas casas, abençoe seus maridos, seus filhos, ó Deus, que a bênção seja completa sobre a vida delas, em nome de Jesus. Abençoamos também nessa hora nossos irmãos que se encontram enfermos, irmã Conceição, ó Pai, toma essa mãe ali nas tuas mãos. Obrigado pela vida da Jéssica, ó Pai, pela boa obra, pelo milagre do Senhor na vida da tua filha. Ó Deus, continue abençoando nossos irmãos que se encontram enfermos, trazendo a tua graça. Pai, abençoamos a nossa cidade, abençoamos o nosso bairro, a nossa igreja, abençoamos a nossa nação. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa fazer esse período desse mal, dessa praga, ó Pai, passar o mais rápido possível, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida desta nossa nação e do mundo também, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos. Mais uma vez, abençoamos as nossas mães, em nome de Jesus. Faça assim com uma de suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do teu Santo Espírito seja sobre todos nós aqui, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém, glória a Deus. Vamos em paz, na graça do Senhor, para uma semana de milagres. E não esqueçam, a partir de amanhã, jejum, oração e consagração. De manhã, 5 minutos de oração, de tarde, 5 minutos e à noite, 5 minutos. E você vai abrir mão de algo que você gosta muito nessa consagração. Vamos em paz. Abençoa a casa de vocês, a vida de vocês, em nome de Jesus.